E olha só, a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a PEC que amplia a blindagem a parlamentares na Justiça. Quem está acompanhando isso de perto é a Vitória Bel, está lá no Congresso Nacional, tem detalhes a respeito disso, como é que está o movimento por aí, a expectativa é que saia hoje mesmo? Vitória Bel, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que nos acompanham. A expectativa é que seja aprovado hoje, desde que o presidente da Câmara, Hugo Motta, consiga contabilizar os votos favoráveis a essa proposta, porque deputados do Centrão já estão avaliando que está apertado os votos favoráveis para a proposta de emenda à Constituição que prevê essa proteção a parlamentares contra processos judiciais. Nesse momento, eles estão tentando encerrar a discussão do primeiro turno da proposta, para que justamente se inicie a votação de fato, o encaminhamento dos partidos e a votação em primeiro turno. Lembrando que uma PEC precisa de uma votação em 2 turnos. Então, depois de ser aprovada em primeiro turno, é preciso que se passe por um segundo turno de votação, mas que pode acontecer ainda hoje por meio do que eles chamam de quebra de interstício, quando o plenário dá uma autorização para que 2 turnos de uma PEC sejam votados no mesmo dia. Agora, essa proposta de emenda à Constituição, a gente destaca aqui que ela principalmente traz como peça central a autorização dos plenários da Câmara e do Senado para que processos contra parlamentares sejam abertos no Supremo Tribunal Federal. Então, os processos contra os parlamentares continuam no STF, não existe mais aquela possibilidade de fim do foro privilegiado, porém, os plenários têm que autorizar esses processos a serem abertos. Como também a Dora Kramer já destacou em outras vezes aqui no Jornal Jovem Pan, isso retorna a um pouco ao que era o texto da Constituição original de 1988, em que os parlamentares tinham que autorizar processos a serem abertos no STF. Só que esse texto vai além, porque para autorizar esses processos a serem abertos, o voto a partir de agora pode ser secreto. Antes, esses votos na Constituição de 88 não eram secretos, podiam ser votos ali transparentes, nominais. E outro item também que vai além da Constituição de 88 é que o texto relatado pelo deputado Cláudio Cajado, do PP, inclui a possibilidade de abertura de medidas cautelares também no Supremo Tribunal Federal. Hoje não existe essa previsão, abrindo uma possibilidade para que medidas cautelares contra parlamentares sejam feitas na primeira instância ou na segunda instância. Agora, de acordo com esse texto, as medidas também teriam que ser feitas apenas no STF. Outro ponto que também vai além do texto da Constituição de 88 é a inclusão dos presidentes de partidos no rol desses beneficiados por essa medida portanto, de autorização prévia dos plenários para que os processos sejam abertos no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o texto também prevê que prisões em flagrante só possam acontecer no caso de crimes inafiançáveis e, mesmo assim, os plenários das 2 casas teriam que analisar essas prisões em até 24 horas para justamente validar. E caso o plenário negue essa prisão, os deputados poderiam ser soltos e, inclusive, não serem mais acusados do que foram presos em flagrante. O que a gente também destaca é que o PT será contra essa proposta. O líder Lindenberg Farias, do partido, já disse que vai se posicionar, vai encaminhar contra a matéria, mas o governo liberou a bancada para votar como eles acharem que devem. Lembrando que existe uma diferença entre a liderança do PT e a liderança do governo, porque o governo é composto não só pelo PT, mas por outros partidos de centro e por deputados petistas que também são mais alinhados ao centro, não são deputados tão radicais, tão à esquerda. Então, existe sim um diferencial de posicionamento dentro da própria base governista em relação a esse projeto. E o que auxiliares do presidente Lula no Palácio do Planalto já me contaram é que essa posição do PT de ser contra essa PEC da blindagem
pode muito provavelmente prejudicar o governo amanhã na votação da urgência do projeto da anistia a presos e condenados por tentativa de golpe de Estado. Por quê? O governo vinha tentando costurar um acordo com o Centrão, dizendo o seguinte: olha só, a gente libera a bancada, não pressiona para que ninguém vote contra a PEC da blindagem, já que vocês, Centrão, querem essa proposta, mas em troca vocês votam com a gente para derrubar essa urgência da anistia contra presos e condenados por tentativa de golpe. Então, estava em andamento essa negociação entre o governo e o Centrão, por isso que o governo liberou a bancada, mas com esse posicionamento do PT ser contrário e fortemente contrário nos discursos aqui no plenário a essa PEC da blindagem, cai por terra esse acordo e o governo já teme perder, inclusive, a votação da urgência da proposta da anistia amanhã, que deve acontecer aqui na Câmara dos Deputados. Em relação a esse assunto, a gente volta com mais detalhes depois aqui na programação. Kobayashi. Perfeito, muito obrigado. Vitória Bel, ao vivo diretamente do Congresso Nacional. Dora Kramer, quero a sua análise sobre isso, porque a Vitória trouxe. Parece que tudo isso está dentro de um acordão, né? Envolve anistia, em troca de blindagem. Como é que você vê? Você acha que o resultado da votação de hoje pode ser um sinal de como será a votação de amanhã? Olha, se anistia virar moeda de troca, realmente confirma o que eu já estava pensando. A Câmara está mandando às favas o decoro. Dane-se, porque esse texto, esse novo texto, porque aquele texto antes, acho que tinha 2 semanas, lembra que não conseguiu ser votado e tal, ele foi modificado. E ele é um exemplo de como o que é pior, o que é ruim pode ficar pior ainda, porque ele ficou muito pior. Agora tem 2 retrocessos. Antes tinha um retrocesso, que é essa volta da necessidade de autorização do Congresso. Isso argumentou num discurso na abertura o presidente da Câmara, vamos retomar o texto constitucional. Mas em 2001, o próprio Congresso derrubou esse texto constitucional e derrubou essa autorização. Muito bem. Agora, volta-se a isso. O outro retrocesso é o voto secreto. Gente, 2013, faz 12 anos, o Congresso acabou com o voto secreto. A votação foi por unanimidade. 342 votos, se eu não me engano, a votação unanimidade. Quem estava presente decidiu derrubar o voto secreto. Aí, os deputados vêm e contra melhorias que foram feitas pelo próprio Congresso, ressuscitam coisas que tinham sido enterradas. Para quê? Para dar respostas ao STF, para blindar os deputados, para tornar a Câmara um esconderijo, de repente, de criminosos, que aí se veem deputados eleitos parlamentares ficam protegidos. Então, é bom a gente lembrar que quando vigorava a regra da necessidade da obrigatoriedade, nenhuma autorização foi dada para processar, para abrir inquéritos, para fazer investigações contra os parlamentares. Então, o que está fazendo hoje a Câmara é realmente mandar às favas o decoro.